A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você sabia que a salvação é de graça? Não existe nada que eu venha fazer aqui nessa terra que me torne apto a morar no reino de Deus. Porque pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. Deus nos deu esse presente através do sacrifício do Senhor Jesus. É de graça a salvação. E é mediante a fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar dos meus pecados, então eu sou salvo. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem de mim. É um dom de Deus. Até essa fé que eu tenho, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, não vem de mim. Eu não tenho capacidade para isso. Por quê? Porque o homem foi corrompido pelo pecado de Adão. Então a nossa natureza humana sempre quer o mal, o pecado, e nunca quer Deus, nunca quer Jesus. Então essa capacidade, essa fé que eu tenho que Jesus morreu na cruz para me salvar, é um dom de Deus. Não vem de mim, vem de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele sempre tinha um debate com os falsos profetas, né? Muitos judeus que se convertiam ao evangelho, eles ensinavam a falsa doutrina de que além de crerem em Jesus, de entregarem a vida para Jesus, isso não era suficiente para a salvação e eles tinham que se circuncidar para serem salvos. E o apóstolo Paulo combatia eles a respeito disto, ensinando que é só pela fé. Foi por isso que ele escreveu isso aqui em Efésios. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é de obras. É pela fé, um presente de Deus, a salvação, um presente de Deus. Então não existe nada que eu venha fazer para herdar a vida eterna. As obras não podem me salvar. E por quê? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu fazia isso. Eu fui salvo porque eu me esforcei para isso. Eu fazia aquela prática e por isso que eu fui salvo. Não existe nada, não existe dinheiro nenhum que pague a sua salvação. O único preço que Deus aceitou pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O dízimo não te leva para o céu. Se você quiser dar o dízimo, tudo bem, não existe problema nisso. O problema é que ensinam a falsa doutrina de que se eu ou você não dermos o dízimo, a gente vai para o inferno. Então por que o Senhor Jesus morreu na cruz? Então o sacrifício do Senhor foi insuficiente? Se eu não der 10% da minha renda, eu não entro no céu. Isso está parecendo até indulgência que a Igreja Católica fazia no passado. Indulgência era um documento que era assinado pelo Papa, que era vendido pelas pessoas, e a pessoa que comprava aquele documento, ela assinava o nome de alguém, ou dela, ou de algum parente, e aí ela estava no céu, ela estava garantida a salvação dela, através daquele documento. Ou seja, eles ensinavam que eu tinha que pagar para poder morar no céu. Heresia, falsa doutrina. Só que agora fazem isso com o dízimo. Eu volto a dizer, se você quiser dar 10%, tudo bem, não tem problema. Mas se você não der, também não tem problema. Mesmo porque o Evangelho não ensina sobre o dízimo. Somente ofertas voluntárias. Eu volto a repetir. Se você quiser dar 10%,
como contribuição, não tem problema algum, mas se você não der, você não vai para o inferno por causa disso, porque Jesus já pagou o preço. A salvação é de graça, não vem de obras. A gente acabou de ler aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de dízimo, né? Não de circuncisão lá no passado, né? Não por causa da calça comprida, né? Quer dizer que se eu usar a calça comprida eu vou para o céu, mas se eu usar uma bermuda eu vou para o inferno? Onde está isso na Bíblia? Eu não posso causar escândalo com o jeito que eu me visto, eu tenho que me vestir de forma decente. Ou seja, não vem de obras, a salvação é um presente de Deus. Não existe nada que a gente faça para herdar a salvação. O preço já foi pago, o preço de sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Ele já pagou o preço. Não existe nada nessa terra que eu venha fazer para herdar a vida eterna. Quando você acredita nisso, quando você acredita que precisa fazer algo a mais para herdar a salvação, é como se você dissesse que o sacrifício do Senhor foi em vão. Foi insuficiente porque, além do sacrifício dele, eu tenho que fazer mais alguma coisa. É lógico, você tem que viver em santidade, obedecer os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Então você pode pensar, então eu posso cometer pecados porque eu já estou salvo. Não, se você vive no pecado, se você pensa assim, eu posso viver no pecado porque Jesus já pagou o preço, significa que você não foi salvo, você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, quem é salvo, vive uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você é que Jesus pagou o preço. E não existe nada nessa terra que eu possa fazer para herdar a vida eterna, porque Jesus já fez. E até a capacidade de crer no que o Senhor fez lá na cruz é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pense nisso. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.